para vocês que estão vendo aí a live aí agora a pregação, é a oração em línguas. E o que eu vejo aqui, vamos falar ídolo meu, os padres que mais gostam, Padre Jonas, um dom dele que ele tinha era oração em línguas. Então, o que eu decidi fazer, para vocês ver a oração de línguas, um dom que a gente pode ter, mas para a gente ter primeiramente, eu não sei rezar em línguas, pede para Deus, Ele vai te dar. Isso pode ser até um dos menores dons que Ele vai te dar. Se você pedir, Ele te dá o dom de orar em línguas. Então a oração de línguas é um dom, e é um dom de amor e intimidade com Deus. Você não sabe o que você está falando, mas você está sentindo que você está rezando. Está sentindo que você está rezando, você está pegando intimidade com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para começar, que alegria que estamos aqui reunidos aqui, né, buscando mais de Deus, porque ninguém vai a um retiro por acaso, né? Ou vocês vão aqui só para passear. Mas assim, vocês podem vir até para passear, mas vocês vão conhecer Jesus de verdade de alguma forma, porque vocês vão para o retiro por um acaso. Não, então, porque ninguém vai para o retiro por um acaso, né? E quando nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo já começou uma obra no nosso coração. E hoje, o que eu quero falar? Eu quero falar de um presente. É um presente que não é emoção. Não é um espetáculo, não é algo para se aparecer, mas é um presente de amor. É um dom que Deus nos dá. Saber que você pode estar pecando agora, né? O que a gente pode estar pecando agora é basicamente assim. Tinha uma parábola ali, no livro de Mateus, no Evangelho aí, que já disseram uma parte, que era do patrão ter deixado, vou resumir aqui. O patrão deixou um dinheiro para 3 empregados guardarem, para quando ele voltar aqui, tiver bastante dinheiro para ele. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o primeiro e o segundo empregado pegaram o dinheiro, investiram e duplicaram. Já o terceiro ele escondeu, com medo dessas coisas. O que seria o esconder? Esconder o nosso dom. A gente vai esconder o nosso dom por causa que a gente está com medo de ser julgado. Então é isso, você está pegando por não fazer nada, você não está usando o seu dom para evangelizar. Então, o dom que a gente vai falar hoje é a oração de línguas. E a oração de línguas é um dom do Espírito Santo. E se é dom, não é conquista, não é mérito, é graça. Na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ver aqui que o Espírito Santo, ao descer sobre os apóstolos em Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a orar em outras línguas, falar em outras línguas. Mas repare, antes do milagre público, houve uma experiência íntima com Deus. Eles estavam reunidos, preservando-se em oração, preservando a oração. Isso é uma intimidade com Deus. Então, sem intimidade você não consegue nada. Sem intimidade com Deus. E a oração em línguas nasce nesse lugar, a intimidade com Deus. E quem fala aí o que é a oração em línguas? Vamos falar aqui. São Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. A gente vai ver. Aí abre a Bíblia aí. O que vai estar escrito? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus. E olha que coisa linda. Não é para impressionar a pessoa, mas é um diálogo direto com Deus. E quando o Espírito Santo reza dentro de nós, tem um momento que a nossa dor é grande demais para palavras. Mas tem um momento que a alegria é tão intensa, mas tão intensa, que o português não dá conta. E aí que o Espírito Santo vem em nosso auxílio. E é o que diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Abre aí. Que está escrito: o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, a oração de línguas é isso. Deixar o Espírito rezar. Não é a gente que vai rezar, não é a gente que vai falar. A gente não vai estar nem entendendo o que a gente está falando.
mas a gente vai estar sentindo que a gente está rezando. É o Espírito que está rezando em nós. Então, indo para esse primeiro tópico que eu separei, a gente vai ter que entrar no segundo tópico. Por quê? Você não basta só orar em línguas, mas a experiência na vida da igreja não fica, o dom não fica só em Pentecostes, fica na igreja. Por isso que a experiência na vida da igreja. Esse dom não ficou só lá em Pentecoste. Ao longo da história da igreja, muitos santos viveram experiências profundas com o Espírito Santo. Então, posso falar assim, pai da renovação carismática, o pai da RCC, Padre Jonas, que eu me inspiro muito nele, porque acho que é um padre maravilhoso que foi, maravilhoso. Então, dentro da RCC, você pode ver que esse dom foi redescoberto como uma graça atual, viva, para os nossos tempos. Então, não é algo separado da igreja, pelo contrário, é totalmente inserido nela, em obediência ao magistério e em comunhão com os sacramentos. A oração de língua não vai substituir missa, não vai substituir rosário, não vai substituir adoração, mas ela fortalece a missa, o rosário e a adoração. Ela não vai substituir, ela vai acrescentar isso para nos ajudar a mergulhar para nós mergulhar profundamente no mistério de Deus. Então não é emoção, é decisão de fé. Entrando no nosso terceiro tópico aqui que eu separei, não é emoção, é decisão de fé. Então, talvez aqui pense, mas eu não sinto nada, eu tenho medo. E se for coisa da minha cabeça? Irmãos, a oração em línguas não começa no sentido, começa na fé, como eu disse no primeiro tópico, intimidade com Deus. Lá em Pentecoste, o que aconteceu? A oração em língua começou com uma intimidade com Deus. Então começa na fé. E é como uma criança que aprende a falar. No início são sons simples, às vezes parece pequeno, mas Deus não despreza o pequeno. Às vezes o pequeno pode ser maior que a gente imagina. Ele não vai desprezar o pequeno, ele vê o nosso coração, que o nosso coração está querendo falar. Às vezes o português não dá conta de a gente expressar. Então não é grito, não é volume, não é performance, e sim é abandono. Quando você decide abrir a boca e confiar, e dizendo: Espírito Santo, eu não controlo, eu confio. Isso para Deus é precioso. O abandono é a gente não falar em línguas, essa coisa. Eu não consigo. Mas você consegue falar Jesus? Vai repetindo: mas eu quero falar em línguas, mas eu não consigo, eu tenho medo. Pede a graça desse dom para Deus, que Ele vai te dar. Ele nunca vai deixar isso passar. E quando você decide abrir a boca, como eu disse, para confiar, Espírito Santo, eu não controlo e eu confio. O seu coração vai estar falando, mas você não vai, o português não vai dar conta, como eu disse. O seu coração que vai estar falando, Espírito que vai rezar em você. E entrando nisso aí, vocês sabendo o que é a oração de línguas, vocês têm que saber também para que a oração de línguas vai servir. Isso a gente vamos entrar aqui no nosso quarto tópico. Para que serve as orações em línguas? Hein? Para que serve? Vocês sabem para que serve? Vocês sabem para que serve? São Paulo diz: quem reza em línguas edifica a si mesmo. Está em 1 carta dos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Ou seja, fortalece o homem interior. Então, ela vai fortalecer na luta contra o pecado, vai dar perseverança na caminhada, vai trazer paz interior, nos ajudar na batalha espiritual, vai nos conduzir a uma adoração muito mais profunda. Como eu disse lá no começo, segundo tópico, terceiro. O que eu disse? Não vai substituir missa, não vai substituir rosário, não vai substituir adoração, vai
acrescentar a isso, a oração de línguas. Então, para você, não sabe? Ela vai acrescentar, ela vai ajudar mais a você ser mais profundo nesses momentos. Adoração, isso é uma arma espiritual, vamos falar assim. Mas antes de ser uma arma, é um abraço. E Deus vai estar nos abraçando por dentro. E chegando aqui no nosso último tópico, a gente tem um chamado hoje. E talvez seja que o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: filho, pare de tentar controlar tudo. Me deixa rezar em você. Pare de controlar tudo. Me deixa tentar rezar em você. Isso é o quê? Se solta. Pare de se controlar. Você está diante do Santíssimo, você quer se ajoelhar? Vai se ajoelhar na frente dele. Toca nele. Controla. Você não consegue rezar em línguas? Deixa que o Espírito reze em você. Não tente controlar. E não tenha medo. O Espírito Santo é o Senhor. Ele é suave. Ele é respeitoso. E ele não invade. Ele convida. Se você já tem o dom, reavive. Mas se você ainda não tem ainda não experimentou, peça. Jesus disse que o Pai dá o Espírito Santo àqueles que pedem. Então a gente não consegue nada sem pedir, sem intimidade. No Pentecoste, os apóstolos não teve intimidade, não estavam em oração e o Espírito desceu sobre eles. A gente tem que intimidade, a gente tem intimidade, a gente tem que pedir. E a gente tem que pedir. E nós estamos num retiro. E retiro é o quê? Tempo de graça. Você não veio no retiro sem algum por acaso. Então, a gente vai concluir esse primeiro. A gente vai concluir o quê? Meus irmãos, a oração em língua não é o fim. O fim é a santidade, o fim é o céu, o fim é amar como Jesus ama. E para aqueles que é mundano, o fim é morrer. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira, a gente vai passar. A gente está se preparando para o que vai vir eternamente. O céu, o inferno ou alguns aninhos no purgatório. Isso é... Se você nascer, aí o problema é teu. Mas isso é uma verdade que a doutrina da Igreja Católica nos ensina. Ela nos ensina isso. Então, meus irmãos, aqui ó, a gente é passageiro, mas a oração em línguas é um caminho. Tem vários outros. Tem rezar terço, pedir para Nossa Senhora intercessão, pedir para Deus te dar sabedoria para você não desrespeitar o mandamento. Mas a oração em língua é um dom que é um caminho, um meio e um impulso do Espírito. Que hoje a gente pode sair daqui mais rendidos, mais confiantes, mais apaixonados pelo Espírito Santo, o amor verdadeiro, não o amor romântico. E se for da vontade de Deus, que dos nossos lábios comece a brotar uma oração nova, não ensaiada e não forçada, mas gerada no coração, não se controle, né? E que o Espírito Santo nos encontre na liberdade. Então, aqui a gente já vai entrar pro segundo. E tem mais, não saia. A gente vai mais se aprofundar para a pessoa que quer se aprofundar. Quer saber? Aqui, ó. Quer se aprofundar? A gente vai se aprofundar. O que é a oração de línguas mesmo? Deixar o Espírito rezar em quem? Em quem? Vai deixar o Espírito rezar no camelo? Não, né? Vai deixar rezar em você. Então, o dom da oração em línguas, meus irmãos e minhas irmãs, o dom da oração em línguas é o quê? É a gente abrir o coração para o Espírito, para que deixa ele entrar em nós. O português não vai dar conta, a gente vai ter que orar em outra língua. Então, pra gente entender aqui, ó, a gente tem que entender o quê?
Calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, voltei. Agora... meu Deus do céu, já esqueci o que eu ia falar. Olha lá. Cada coisa, né? Já esqueci o que eu ia falar. Mas... o que a gente vai falar mesmo? Sobre Pentecostes. Que a oração em língua começou aonde? Pentecostes começou de uma intimidade com Deus. Então, Pentecostes não foi um show. Não foi um show. Deixa bem claro isso. Então, deixa o Espírito rezar em você, porque o Pentecostes não foi um show. Eu vou falar línguas aqui, para que eu tenho que fazer um show, eu tenho que fazer um aqui para a pessoa ver. Vou fazer um teatro aqui de oração em línguas, para a pessoa ver que é verdade. Não, deixa o Espírito rezar em você. Eu tô falando desde o começo isso. A pessoa que quer aprender a falar em línguas, peço dom, deixa o Espírito rezar em você. Agora, para voltarmos pro começo da oração em línguas, que está em Pentecostes, se a gente vai na palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Então, a gente vai ver o acontecimento de Pentecostes. Mas antes do barulho do vento, antes de línguas como de fogo, antes de falar em outras línguas, eles estavam reunidos com medo, como a pessoa está aqui, e orando. A gente está orando no retiro ou não está? Vocês só estão aqui para ficar pulando, para ficar dançando, mas vocês não vêm aqui para missa? Não vai aqui para uns momentos de oração ou momento de pregação? Então, em Pentecostes eles estavam com medo e estavam orando. Pentecostes não vai começar no barulho, vai começar na dependência. E é quando o Espírito Santo desce, algo muda dentro deles no coração, e aqueles homens medrosos se tornam mais ousados. Aqueles que estavam trancados saem para anunciar. É um dos sinais daquela experiência que foi falar em outras línguas. Mas repare, o milagre exterior foi uma consequência de uma transformação interior. A oração em línguas não é um espetáculo para fora, e sim é uma rendição de dentro. Você deixar o Espírito rezar em você e não se controlar, você vai se render para Ele. Não é do jeito de hoje em dia como o mundo está. Vai se render para coisas boas. E o que é de verdade a oração em línguas? São Paulo nos ensina que claramente na primeira carta aos Coríntios 14, como eu falei, que é quem fala em língua não aos homens, mas Deus. Então, isso é lindo demais, né? Como eu disse. Quando você reza em línguas, você não está tentando ser entendido pelas pessoas. Você está tentando falar direto com Deus. É oração pura, sem filtro. Pior, vamos falar aqui sem filtro. Porque muitas vezes a pessoa, com caráter hoje em dia, ela tem que pegar no Instagram. Ela tem que pegar filtro de cílios grandes, esses filtros de coisa assim. Então, tava ouvindo a pregação do Padre Christian ontem. Ele tava falando, depois tirar uma foto com um cara. Daí o cara, sorriu um pouco mais aí. Ele sorriu um pouco. Sorriu um pouco mais. Vira a cabeça aqui pra mim. Faz essas poses assim, fazendo pose. No outro dia, quando ele foi ver a foto, ele não se conheceu por causa que ele tava um filtro. E esse filtro pode ser aplicado em nossa oração. A gente pode estar fingindo orar em línguas. A gente está o quê? Sabor orando em línguas, né? Com ele. Mas a gente está com filtro. A gente tem que mudar para a opção de sem filtro. Não tem lá no Instagram a opção lá sem filtro? A gente muda na vida real, aqui na nossa oração em línguas, para sem filtro, sem cálculo e sem vaidade. Vaidade não é uma... Assim, a gente tem que largar esse orgulho de tentar se aparecer. Porque, tem um momento na nossa vida que a gente não vai saber rezar. Um exemplo, quando a dor é grande demais, quando a culpa pesa,
quando a ansiedade aperta, quando a alegria é tão intensa que falta palavras. E aí entra o que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26. O que está escrito lá? O versículo vem em socorro da nossa fraqueza. Então, fique bem claro para você, fique bem claro. Você não é você que vai produzir a oração, é o Espírito que vai rezar em você. A oração em línguas é isso, deixar o Espírito assumir em você. Não é emoção, Isso aí é fé. E eu preciso falar disso com mais clareza. Eu preciso falar disso com muita mais clareza. Que a oração em línguas não é história, não é descontrole, não é emoção fabricada. Ela pode vir acompanhada de emoção, né? Ok? Pode. Mas a base não é sentir, é confiar. No Pentecoste eles não estavam com medo, eles confiaram em Jesus, em Deus. Caso eles confiaram em Deus Pai. E Deus é um só, primeiramente. E Deus enviou o Espírito dele para que eles rezem em línguas, para que eles rezassem em línguas, né? Então, vamos falar aqui que a base é confiar, não é sentir. É que tem gente que trava porque espera sentir algo extraordinário, mas o extraordinário de Deus muitas vezes começa no simples, como no Evangelho de ontem, segunda-feira de Carnaval de 2026. O que o Evangelho de ontem falou? Vocês sabem? Vocês sabem ou vocês estavam aqui no mundo da lua, não prestando atenção no que o padre falava? Eu sei, tá? Eu tava aqui vendo aqui vocês. A missa foi o quê? Umas 4 horas da tarde, né? Então vocês viram lá na missa, no Evangelho, que no Evangelho as pessoas estavam esperando sinais de Deus. Então, o que seriam esses sinais? Sentir algo extraordinário. Mas o extraordinário de Deus começa muitas vezes no simples. É isso que é a oração de línguas. Por exemplo, uma criança, ela começa a aprender a falar, ela fala, começa a falar as coisas, uns trecos assim que você não entende. Mas ela está começando num som pequeno, um simples, para ir alcançando novas coisas, vai começando a entender as palavras. Mas o que a pessoa, olha, você, pai de criança pequena, olha aqui, deixa eu falar bem para você que é pai de criança pequena. Você está aí, um bebê, e ele está começando a falar essas palavrinhas assim, Gugu, essas coisas, e você não está entendendo, você não está tentando decifrar, está entendendo? Isso que é a oração em línguas. Deus está entendendo você, o nosso Pai está entendendo você. Quando você começa a emitir sons, mesmo que pareçam simples, você está dizendo, Espírito Santo, eu confio mais em Ti do que na minha própria compreensão. Isso é humildade profunda. A oração de língua edifica. São Paulo também diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Não é egoísmo espiritual, é fortalecimento do interior. Sabe aquela luta contra o pecado que parece sempre a mesma? Sabe aquela fraqueza que volta? Sabe aquela ansiedade constante? A oração de línguas fortalece o homem interior. Ela fortalece o homem interior. Ela acalma a mente, fortalece o espírito. Na perseverança, nos mantém conectados com Deus. É como carregar o celular. Aqui, jovens, vocês vão botar o celular para carregar. Vocês não vão ver onde a energia entrando, né? Vocês não vão ver a energia entrando, né? O que vocês vão ver? Vocês não vão ver a energia entrando, mas quando ele vai precisar ser carregado, você vai botar ele na tomada aí, brinquinho. Vai carregar. Muitos desanimam porque não alimentam o espírito. Então, o carregar o celular, alimentar o celular com energia, seria nós se alimentarmos do espírito. Por isso muita gente sai, desanima da igreja. A experiência na igreja hoje, a gente vai falar, o dom de línguas
não ficou só no começo da igreja, quando os apóstolos receberam lá o Pentecoste. O Espírito Santo não se aposentou, ele não tirou as férias do trabalho que nem você, quando faz mais de 60 anos, quer se aposentar para ganhar seu dinheiro livre e pescar essas coisas, não. Ele não aposentou, rapaz. Dentro da RCC, dentro da RCC, Padre Jonas também, ele começou a orar línguas em uma segunda-feira de carnaval, como o Padre René Viana estava falando na Canção Nova no Rebanhão 2026, na segunda-feira de carnaval, essa de 2026. O Padre Jonas, ele começou a rezar em uma segunda-feira de carnaval em 2026. Então, ele entrou isso aí, ele colocou isso na RCC, quer dizer que esse dom foi redescoberto como uma graça atual. Sempre com equilíbrio, sempre em comunhão com a igreja, sempre ligado aos sacramentos. A oração de línguas não vai substituir os sacramentos também, né? Eu esqueci de falar, eu só falei rosário e missa e adoração, mas não vai substituir os sacramentos, que seria a Eucaristia. Para você receber a Eucaristia, você tem que estar o quê? Em estado de graça. E para você estar em estado de graça, o que você vai ter que fazer? Se confessar, meu filho. Toma vergonha na cara e vai se confessar. Isso é um sacramento também. E a oração de línguas não vai substituir a Eucaristia, a confissão. Ele vai te ajudar. A oração de línguas, você vai orar em línguas. Você vai sentir: Deus, me dá o dom para eu conseguir reconhecer meus pecados. Exame de consciência. Me dá o dom para eu reconhecer meus pecados. Por favor, eu estou precisando, porque é cada pecado, mas eu tenho vergonha de falar. Mas Deus, tira essa vergonha de mim, tira esse egoísmo de mim, para que eu consiga falar todos os meus pecados para o Padre na confissão. É isso. Você vai estar sentindo, você vai estar tirando, não vai estar assim? A pessoa que está do lado vai estar ouvindo isso aí, mas no fundo do coração você vai estar assim do jeito que eu falei. Então, ela vai nos amar mais que tudo isso. Se o dom da igreja te afasta, não é o Espírito Santo. Você tem que saber que não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo constrói a comunhão. Mas também, olha, deixa eu falar aqui você. Tenho medo de você não ser Deus, né? Olha, talvez alguém aqui nesse retiro tá pensando: esse não for Deus que está falando em língua. Então deixa eu te falar aqui pra você que vai estar pensando: vou orar em línguas não, acho que vai ver se não é Deus. Vou ficar aqui vagadão, né? Eu não tô bem não, eu acho que eu não vou orar em línguas não. Vai ver se é do tinhoso, do tico-tico, tá se disfarçando de Deus. Não, Jesus disse ao Pai que não dá uma serpente quando o filho perde o pão. Pede o pão. Você vai pedir Espírito Santo com sinceridade. Se você pedir com sinceridade, Deus não vai te dar não vai fazer uma laranja cair em cima da sua cabeça do nada, não. Vai te dar o dom de orar em língua do Espírito Santo. Se você pedir o Espírito Santo que te dá um dom. Porque, falar, se você pede isso, Deus não vai te enganar. O medo vai paralisar você, mas a confiança vai liberar você. Você vai confiar. Tem a música do Dunga: vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho onde não tinha mais saída, que é o refrão da música. Você vai confiar nele. Eu vou confiar em Deus. Então, se o medo te paralisou, confie em Deus. A confiança vai te liberar. E o Espírito Santo é o Senhor. Ele é delicado e ele respeita o seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas ele também espera a sua decisão. Não adianta você falar: eu tenho meu tempo, eu vou escolher aqui. O meu tempo é... Desculpa. Eu vou escolher meu tempo. Porque tudo tem seu tempo, né? Você vai ficar assim nessa até você morrer. E quando você morrer, você vai ir na triagem do céu. E você vai falar para Jesus: você se lembra de mim? Você era o cara que estava dando tempo e nunca mais pegou tempo para orar em língua. É para você sentir o Espírito Santo. Vai lá com o tico-tico lá, que ele vai lembrar direitinho de você. Então, ele vai esperar a sua decisão, mas você vai precisar. O hoje é o presente. Você vai ter que dar um passo. Você não vai deixar para amanhã, depois de amanhã. Vai ver se você morre amanhã. Por exemplo, confesso toda semana.
Daí o padre vai lá e fala: ai, meu filho, por que você confessa? Não tem o Carol e o Luan? Que eles estão, né, eles estão sendo muito conhecidos. Eles iam pro PHN, mas eles iam ir pro PHN em 2026. 2026 não. 2023. E daí eles morreram lá por causa que teve um tiroteio lá. Mas o que eles faziam? Se confessavam toda quarta. O padre perguntou pra eles: por que vocês se confessam toda quarta? Por que vocês confessam toda quarta? Vocês não têm tanto pecado assim. Ah, padre, vai ver se um dia nós morre do nada. Então, você não sabe o seu amanhã. Você tem que dar o seu passo. Sempre tem que dar um passo. Hoje é o dia de dar um passo. O retiro é um tempo de resposta. Porque talvez hoje o Espírito esteja pedindo de você uma entrega mais profunda. Não é só fazer barulho, imitar ninguém, não. É sobre abrir o coração. Se você já tem o dom, como eu disse, você vai ter que reviver. Se você nunca experimentou isso, vai ter que pedir. Liga no seu interior, né? Espírito, sai da tua vontade. Eu quero, eu confio, vou confiar no Deus dessa coisa aí. Você vai confiar nele. Então, se você vai confiar, você vai se liberar desse medo. Às vezes o maior milagre não vai ser falar em línguas, mas é deixar de controlar. Esse pode ser o seu maior milagre. Então, aqui, eu já acho que, olha, eu tinha o quê? Uns 35, 40 minutos de pregação. Eu acho que eu já falei demais, né? Então, eu acho que eu falei demais. Uns 30 minutos. Então, aqui pra eu esqueci o nome da palavra. Então, vamos para a condução final. Você tem que saber, né, o momento para que você vai usar na hora. Qual momento para você usar na hora a oração de línguas? Você pode diminuir o tom aqui. Mas, olha, você pode diminuir o tom aqui. Porque você está muito apressado. Você tá. Tô com medo. Ai, meu Deus do céu, eu tô com ansiedade, não sei o que. Não, calma. Fecha os olhos, vocês todos. Fecham os olhos. Esse vai ser o momento para você pedir a oração em línguas. Fechem todos os olhos. Você que está de olho fechado agora. Então, fecha os olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui. Não queremos emoção vazia. Queremos a tua presença. Vem rezar em nós. Vem interceder por nós. Vem curar o que está me travando. Vem soltar o que está preso. Nós confiamos em ti. Agora que o Espírito Santo agiu em nós, tudo que tem um começo tem um final. O Espírito Santo vai terminar o que ele começou em você. E como o Espírito Santo vai terminar o que ele começou em você, a gente vai ter que terminar nosso momento aqui. Mas guarde isso pra você. Guarde isso pra você. Você conseguiu orar em línguas. Pega o seu dom e ensina os outros também. Evangeliza. Meus irmãos, a oração em língua não é um troféu espiritual. E não é nível de santidade. Não é sinal de superioridade. Larga esse seu ego aí, vai. É um presente que Deus vai dar para nós. É um presente. E esse presente a gente recebe com gratidão, né? E que hoje o Espírito encontre em nós liberdade. E que nós saímos daqui mais íntimos de Deus, mais fortes espiritualmente, mais apaixonados por Jesus. Não o amor romântico, mas o amor verdadeiro. Porque Jesus se conseguiu por a cruz. Dia da cruz, 14 de setembro. Vocês viram a missa aí que eu deixei aí? Tem aí na diocese, no YouTube da diocese, de tudo. Então, não tem aí pra você. Tem aí que eu falei na homilia. A cruz era um sinal de morte.
Era o Adão e Eva. E agora, você, ó, Eva, ao contrário é o que? Ave Maria. Ave, né? Ave. Ave cheia de graça, Senhor convosco. Então, o Adão seria Jesus depois do Novo Testamento. É Jesus. Então a cruz, que era a morte, virou o símbolo de um amor que não é um amor romântico. O ato de você beijar a cruz pode sim ser um amor real. Ele derramou sangue por nós. Ele não fez um amor romântico, ele fez um amor verdadeiro. Então que a gente seja mais apaixonado e mais forte espiritualmente por Jesus e por Jesus. Amém?